Nossa história começa nos dormitórios da Universidade de Jianshen. Em um desses quartos, nosso protagonista, Fan Li, um calouro na Universidade de Jianshen, está deitado em sua cama olhando para o telefone. Durante as férias de verão, decidiu ficar na escola e arrumar um emprego próximo. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. De repente, um objeto semelhante a uma bola entra no quarto pela janela, acompanhado por uma estrutura semelhante a um portal que aparece ao lado de sua cama. Surpreso, Fan Li se pergunta o que é aquilo e de onde vem. Ele olha para o outro lado do portal, onde vê uma selva. Pergunta-se se isso é um holograma ou poderia ser um portal interdimensional. Com cautela, estende a mão para tocar, mas rapidamente se detém, percebendo como seria absurdo encontrar algo tirado diretamente de um mundo de fantasia. Apesar de suas dúvidas, Fan Li atravessa o portal e se vê em um lugar completamente diferente. Diante dele se estende um mundo com pessoas, casas, campos e animais. Espantado, pergunta-se se acabou de viajar pelo espaço. Pergunta-se onde está. Será que isso é a Europa da Idade Média? Enquanto observa a paisagem, um homem o vê e começa a gritar, apontando na direção de Fan Li. Incapaz de entender sua língua, Fan Li sai dos arbustos e o cumprimenta, dizendo: "Como estão? O que estão fazendo?" Espera poder se comunicar em inglês, mas as pessoas se assustam e começam a correr enquanto gritam. Em seguida, as pessoas encontram um guarda que alerta os outros, e eles se aproximam deles zangados, acompanhados de um cachorro. Fan Li sai correndo e exclama: "Essas pessoas são muito ferozes." Fan Li foge e consegue passar pelo portal, retornando ao seu quarto. Olhando para trás, percebe que o cachorro está se aproximando dele e percebe que o portal precisa ser fechado. Grita: "Feche-se, ó Sésame!" Mas nada acontece. Tenta fechá-lo fisicamente com as mãos. Escapa do perigo por pouco, mas finalmente o portal se fecha. Olhando para o objeto semelhante a uma bola, Fan Li se pergunta o que é aquilo. No dia seguinte, Fan Li começa seus trabalhos de meio período, que incluem dar aulas particulares, fazer entregas de comida e distribuir panfletos. Muitas vezes volta para casa tarde da noite. Enquanto caminha pela estrada, fala com sua mãe por telefone para assegurar-lhe que está bem e que não precisa de dinheiro. Compartilha sua crença de que trabalhar meio período enquanto estuda lhe proporciona valiosas perspectivas sobre o mundo do trabalho. Depois de desligar, continua andando e reflete sobre as dificuldades financeiras de sua família causadas por mais investimento. Fan Li se sente impotente ao ver seus pais precisando voltar a trabalhar e testemunhar o envelhecimento prematuro de sua mãe. Pensa consigo mesmo: "Mas o que posso fazer? Só posso ajudar pegando alguns empregos de meio período e tentando aliviar algumas das preocupações financeiras da minha família." Olhando para o objeto semelhante a uma bola, murmura: "Dinheiro, dinheiro, eu preciso de mais dinheiro." De repente, uma ideia o atinge e ele percebe com entusiasmo que, se o outro lado do portal realmente representa a Idade Média, haveria uma demanda por suprimentos essenciais. Fan Li se apresenta como um comerciante do leste, explicando que veio para comercializar seus produtos. No entanto, os nativos são céticos e o consideram suspeito, e alguns até pensam que ele poderia ser um mágico. Apesar do ceticismo inicial, Fan Li emerge dos arbustos e exclama com entusiasmo: "Quero ganhar muito dinheiro, dirigir um carro de luxo e morar em uma mansão." Depois da empolgação do nosso protagonista, as pessoas comentam: "Aposto que ele é um maluco obcecado por dinheiro. Tem muito hoje em dia." Depois que a empolgação passa, Fan Li reflete sobre os desafios futuros. As pessoas no outro mundo não parecem amigáveis e existe uma barreira de comunicação. No entanto, Fan Li permanece determinado. Ele acredita que Deus lhe deu este portal e que ele deve fazer bom uso dele. Comece a preparar os suprimentos necessários para o seu empreendimento. Depois de completar seus preparativos, Fan Li volta para casa e percebe que o objeto em forma de bola parece um pouco diferente do que antes. Ele aperta um botão de luz e um feixe de luz entra em sua cabeça. Depois de um tempo, a bola exibe uma janela virtual que diz: "Missão de novato concluída, preparativos concluídos." Fan Li foi recompensado com a capacidade de falar a língua normanda ocidental. Ele tenta falar na nova língua, que lembra a fala das pessoas que conheceu. Ele se pergunta se isso é o que eles chamam de sistema. De repente, o portal se abre sozinho. Nesse momento, aparece o cachorro de antes. Surpreso, Fan Li eletrocuta o cachorro. Enquanto está no chão, ele se pergunta por que voltou. Ele então atravessa para o outro lado do portal e encontra as pessoas que viu anteriormente, percebendo que o tempo parou no outro mundo depois que o portal foi fechado. Fan Li fecha rapidamente o portal,
mas um nativo se aproxima deles clamando: "Ei, o que você está fazendo à espreita?" Fan Li responde: "Você está falando comigo?" O nativo diz para ele parar de agir, que não há mais ninguém além dele. Fan Li se apresenta como um comerciante do leste e explica que veio para comercializar seus produtos. Porém, os nativos são céticos e o consideram suspeito, e alguns até pensam que ele poderia ser um mágico. Apesar do ceticismo inicial, Fan Li emerge dos arbustos, de suas mercadorias exóticas e de alta qualidade, capturando a atenção do senhor feudal e despertando seu interesse. O senhor feudal, intrigado, pergunta sobre os produtos que Fan Li tem a oferecer. Fan Li habilmente descreve suas especiarias raras e preciosas, pintando um quadro vívido das maravilhas do Oriente. Ele menciona suas habilidades em encontrar os melhores produtos e estabelecer conexões comerciais lucrativas. O senhor feudal, impressionado com a eloquência e habilidade de Fan Li, decide fazer negócios com ele. Fan Li sente um misto de alívio e excitação. Ele percebe que, mesmo em um mundo de nobres corruptos, suas habilidades como comerciante podem abrir portas e criar oportunidades. Ele abraça a chance de prosperidade para sua família e está determinado a fazer o melhor negócio possível. Nesse momento, ele deixa de lado temporariamente a preocupação com a missão que lhe foi atribuída e se concentra em negociar com o senhor feudal, esperando que essa parceria comercial seja o primeiro passo em direção ao seu sonho de construir um império. Fan Li engole em seco, compreendendo a situação delicada em que se encontra. Ele agradece a Lord Tamart, prometendo que seus mercenários se comportarão. Com um aceno de cabeça, Lord Tamart deixa o local, enquanto Fan Li se esforça para manter sua compostura diante da reviravolta inesperada dos acontecimentos. Ele percebe que, para sobreviver neste lugar desconhecido, precisará usar não apenas sua astúcia, mas também sua habilidade de negociar com pessoas poderosas e imprevisíveis como Lord Tamart. Enquanto isso, os mercenários de Fan Li observam a cena com cautela, percebendo a tensão no ar. Fan Li respira fundo, decidindo que é hora de retomar o controle da situação. Ele se dirige aos seus homens em um sussurro firme, lembrando-lhes da importância de manter a calma e agir com respeito naquele território desconhecido. O líder dos mercenários, um homem robusto e experiente, assente em concordância com as palavras de Fan Li. Juntos, eles começam a reorganizar seu grupo, mantendo um olho atento nos arredores para evitar mais conflitos. Fan Li sabe que precisa agir com inteligência e rapidez para evitar mais confrontos com as autoridades locais. Enquanto Fan Li se prepara para retomar sua missão original de negociar especiarias, ele pondera sobre as palavras enigmáticas de Lord Tamart. O que ele quis dizer com "é apenas um assento"? Fan Li decide investigar mais a fundo sobre a estrutura de poder na região, percebendo que seu conhecimento sobre as dinâmicas locais pode ser crucial para o sucesso de suas negociações. Assim, com um misto de determinação e cautela, Fan Li continua sua jornada, ciente dos desafios que enfrentará e determinado a superá-los. Ele sabe que cada passo que dá em terras estrangeiras é uma lição, e está determinado a aprender e prosperar, não importa quais obstáculos encontre em seu caminho. "Não importa se você se sentar nele", disse o senhor, aparentemente interessado, pedindo a Fan Li que mostrasse suas especiarias. Após um exame minucioso, o senhor elogiou a grande variedade e a qualidade sem precedentes das especiarias. Fan Li explicou com orgulho cada uma delas, fornecendo informações e exemplos. O senhor pesou as especiarias e ofereceu a Fan Li um pagamento de 40 sodo. Incerto sobre o valor desta moeda, Fan Li esperava que fosse uma medalha preciosa. Abrindo a bolsa, descobriu que era dourada e sentiu uma onda de emoção. Para confirmar sua autenticidade, Fan Li testou o ouro com os dentes. Satisfeito, o senhor perguntou se a quantia estava correta e Fan Li acenou com a cabeça. De repente, uma garota apareceu e pegou o braço de Fan Li. O senhor a chamou de Nia e a instruiu a cuidar bem de Fan Li. Nia rapidamente tirou Fan Li da sala, levando-o para outro cômodo e fechando a porta em um ambiente intimista. Ele sugeriu que fossem rápidos, pois a noite era curta. "Então ela pode continuar, pois é assim que aconteceu." Despe na frente dele. Chocado com a situação, Fan Li pensa em perder sua inocência neste mundo desconhecido. Além disso, alguns buracos nas paredes permitem a falta de privacidade. Na manhã seguinte, Nia pergunta a ele: "Você está acordado?" Então, ele diz a ela que Lord Tamart passou por. O rato trouxe algo para comer. Depois, ele oferece o café da manhã. Após examinar a comida, Fan Li começa a comer enquanto pensa: "Não consegui resistir. Sempre dizem que a fraqueza de um herói é a beleza. Além disso, eu não tenho uma mente pura." Então, ele pergunta a Nia: "O senhor costuma tratar os comerciantes assim?" Nia responde: "Não se preocupe. O senhor Tamart não é um senhor comum." Ela continuou:
Ele trata a todos igualmente e leva uma vida honesta. Normalmente, ele não gastaria tanto dinheiro em especiarias, mas tem havido muitos bandidos por aqui ultimamente, por isso nenhum comerciante se atreve a vir. Ele trata você amavelmente porque espera fazer mais negócios contigo no futuro, e é muito confiável, a ponto de ser chamado de antiquado. Pode ficar tranquilo, disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Fan Li pensa, então, esse Demaria é um bom parceiro de negócios, mas o sistema quer que eu tome o território dele. Não posso mudar de lugar. Enquanto reflete sobre isso, o sistema lembra a ele, o anfitrião não tem permissão para isso. Ao ver esse lembrete, Fan Li se sente irritado e pensa, sinto que sou um fantoche do sistema. Então, não importa se é uma pessoa boa ou má, eu tenho que matar quem o sistema mandar que eu mate. De repente, começa um tumulto lá fora. Ao ouvir o barulho, Fan Li pergunta, o que está acontecendo? E sai apressadamente do quarto. Alguém grita, há um ataque inimigo. Fan Li declara, vou ver o que está acontecendo. Nia insiste em ir com ele, abraçando-o por trás. Em resposta, a pessoa ordena em voz alta, mulheres, fiquem dentro e fechem a porta. O resto de vocês, me sigam. Preocupado com a segurança de Nia, Fan Li entrega a ela um spray de pimenta e instrui, se alguém te incomodar, simplesmente borrife no rosto dele. Ele mostra como usar e diz, fique aqui, eu volto logo. Depois sai do quarto. Depois de um tempo, Fan Li ouve Tamarte dizendo aos mercenários, esses bandidos estão passando dos limites. O mercenário responde, eles são apenas refugiados, apenas dê algo a eles e os mande embora. Fora do território, um bandido grita alto, Senhor Tamarte, não estamos pedindo algo irracional, apenas nos dê comida para passar o inverno. Outros bandidos também expressam suas demandas, incluindo ouro, prata e mulheres. Um deles exclama, como vamos sobreviver ao inverno sem mulheres para nos manter aquecidos? Ao ouvir suas demandas e risos, Tamarte aperta os dentes irritado e exclama, malditos, não ousem me extorquir de novo. Preparem-se e coloquem suas armas no muro, estejam prontos para a batalha. Quando seu grito de guerra ecoou, as pessoas começaram a se preparar para a luta e ocuparam suas posições, o que fez os bandidos hesitarem. Fan Li observou e pensou, não, eles estão esperando por algo. Será reforço ou... Antes que ele pudesse terminar de falar, alguém dentro do território gritou alto, o celeiro está pegando fogo, precisamos apagar o incêndio. Enquanto estavam confusos sobre o que fazer, os bandidos começaram a atacar o território. Vendo o caos, Fan Li pensou, há um traidor na cidade. Ele teve um pressentimento ruim sobre a situação e decidiu encontrar um lugar para se esconder enquanto começava a correr. Tamarte ordenou a Morgan, leve uma equipe com você para apagar o fogo. O restante dos homens, eu vou proteger as portas da cidade comigo, tentando aumentar a moral de seu povo. No meio de tudo isso, o líder dos mercenários fez um gesto com a mão, e começaram a atacar e matar os habitantes da cidade. Ao ver isso, um dos soldados exclamou, meu senhor, as portas foram violadas. Tamarte, em estado de choque ao ver os mercenários matando seu povo, perguntou, o que está acontecendo? Os mercenários? De repente, o líder dos mercenários cravou sua espada nas costas de Tamarte e disse, obrigado por sua generosa comissão, mas infelizmente nossa parceria termina aqui. Enquanto matava, os bandidos de fora também se juntaram, matando friamente todos que encontraram em seu caminho. Do seu esconderijo, Fan Li testemunhou a cena aterradora e exclamou, maldição, eu sabia que tinha algo errado com esse grupo de mercenários. Sobrecarregado pelo medo, ele começou a correr e pensou, costumava sonhar em ser um grande general empunhando uma espada, mas quando você enfrenta uma situação perigosa como essa, a realidade bate forte. Nada é mais importante do que se manter vivo. Ele entrou em um quarto e gritou o nome de Nia, mas não havia ninguém lá dentro. Fan Li não teve outra opção senão fugir sozinho e abrir um portal. Enquanto estava prestes a atravessar, ouviu a voz de Nia pedindo ajuda, pois um bandido estava tentando assaltá-la. Nia usou um spray de pimenta nos olhos do bandido, causando-lhe uma dor intensa. Em seguida, ela se levantou e correu em direção a Fan Li. Em resposta, o bandido puxou uma lança e a lançou em direção a Nia, que foi perfurada por trás. Ao ver Nia empalada pela lança, Fan Li exclamou angustiado e correu para ajudá-la. O bandido, determinado a machucá-lo, lançou outra lança em nosso rapaz. Mas Fan Li, protegido por sua jaqueta à prova de balas, escapou de ser empalado. Enquanto os atacantes continuavam sua perseguição implacável, Fan Li finalmente correu para dentro de uma casa. Um dos bandidos comentou,
Esse idiota entrou na casa. Incendeiem a casa e queimem-no vivo lá dentro. Dentro da casa, Fan Li rapidamente passou por um portal e retornou ao seu mundo. Rapidamente fechou o portal e então se sentou em uma cadeira, exausto. Olhando para a bola de metal, ele murmurou: fim de jogo. Não há como eu voltar. Lá só me espera a morte. Ele estava preocupado por não ver Nia novamente e pensou: afinal, ela é a minha primeira. Em relação à missão, ele se disse: deve estar ativa apenas no outro mundo, certo? Como em um videogame. Enquanto eu não a iniciar, a missão não falhará. Ele suspirou e pensou: vamos encarar isso como um pesadelo. De qualquer forma, não há nada a perder. De repente, o sistema se abriu e mostrou o tempo da missão: 48 horas terrestres. A penalidade era severa, já que o anfitrião seria eliminado. Ao ver isso, Fan Li sentiu um forte impacto em sua alma. Ele não podia acreditar que essas 48 horas agora eram uma contagem regressiva para salvar sua vida. Sentia como se estivessem brincando com ele. No entanto, no meio da raiva, ele conseguiu recuperar a compostura e elaborou um plano. Se conseguisse tomar o controle do território à força, poderia estabelecer sua autoridade sem problemas. Com o senhor morto e o território em ruínas, Fan Li viu uma oportunidade. Mas primeiro, precisava se equipar para o desafio que estava por vir. Ele refletiu sobre como se armaria e, de repente, uma ideia surgiu. Ele decidiu procurar uma solução na internet. No dia seguinte, o tempo estava se esgotando rapidamente, então ele rapidamente trocou suas moedas de ouro por dinheiro no banco. Em seguida, encontrou uma oficina de carroceria de automóveis e pediu urgentemente ao dono que criasse algo para ele, enquanto mostrava os desenhos do que tinha em mente. O dono da loja se perguntou se Fan Li tinha assistido a muitos filmes de zumbis. No entanto, ao ver a determinação de Fan Li, o dono concordou em assumir a tarefa. Com o relógio correndo contra ele, Fan Li e o dono trabalharam incansavelmente nas próximas 30 horas. Eles trabalharam dia e noite para concluir o projeto antes que o tempo acabasse. Quando terminaram, contemplaram o que haviam criado: uma máquina de violência extrema que se assemelhava a um tanque apocalíptico tirado de um sonho. Pegando as chaves do dono, Fan Li não perdeu tempo e partiu em alta velocidade. Ele sabia que o tempo era curto. Depois de dirigir por um tempo, ele chegou a um local de construção e abriu um portal com o carro modificado. Ele passou pelo portal, pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam do outro lado. Do outro lado, enquanto os mercenários celebravam seu ato maligno, foram surpreendidos repentinamente por um som. Um carro saiu da casa em chamas e se lançou sobre eles com grande força. O pânico se espalhou entre os mercenários enquanto o veículo os atropelava, deixando apenas um sobrevivente confuso e desesperado. O mercenário sobrevivente perguntou o que acabará de acontecer. Dentro do carro, Fan Li ativou um interruptor que fez uma lâmina ameaçadora se estender da frente de seu veículo. O mercenário recuou com medo, mas a lâmina o atravessou impiedosamente. Os outros, aterrorizados, fugiram apressadamente. Dentro do carro, Fan Li sentiu uma profunda culpa e remorso por tirar uma vida de maneira tão brutal. No entanto, ele sabia que não podia ficar preso nesse sentimento, pois tinha uma missão urgente de resgatar Nia. Determinado a salvá-la, ele saiu correndo do carro e procurou por Nia, que estava em uma situação desesperada. Ele prometeu a ela que definitivamente a salvaria, e cuidadosamente a levantou e a levou através do portal para o mundo real. Ele instruiu Nia a esperar enquanto ele voltava para completar sua tarefa. Cruzando novamente para o outro lado e fechando o portal, Fan Li percebeu que só restavam 12 minutos. Ele percebeu que entrar neste mundo e fechar o buraco de minhoca pararia o tempo na Terra, dando-lhe o tempo que precisava para completar sua missão e depois voltar para ajudar Nia. Enquanto isso, na vila, os mercenários haviam capturado todos com a intenção de vendê-los como escravos. O líder se aproximou de Morgan, tentá-lo a se juntar à sua causa, mas Morgan, cheio de força e raiva, rejeitou a oferta traiçoeira. Ele cuspiu na cara do líder e jurou se vingar um dia. Furioso, o líder ameaçou matar Morgan, mas sua atenção foi desviada por algo inesperado. Ele viu Fan Li chegando com seu temível carro apocalíptico, preparando o cenário para um confronto entre Fan Li e os impiedosos mercenários. Um deles não pôde evitar perguntar: o que é isso? Por que parece tão sinistro? O líder, descartando como uma simples artimanha de camponeses, comentou desdenhosamente: apenas algum lixo inútil que eles inventaram. No entanto, os mercenários, não desencorajados pelo ceticismo dele, tentaram arrancar Fan Li do carro. Mas Fan Li tinha outros planos. Ele ativou os faróis de alta intensidade,
cegando os atacantes por um momento, e então acelerou rapidamente o carro, liberando as armas modificadas contra eles. O carro os apelou e os cortou em pedaços, deixando os mercenários em um estado de terror e confusão. Os mercenários reagiram rapidamente, formando uma parede de escudos na tentativa de resistir ao implacável ataque do carro. Mas Fan Li estava determinado a romper com uma resolução inabalável. Ele acelerou o carro a toda velocidade e colidiu com a parede de escudos com uma força imensa. O impacto destruiu a defesa, lançando os mercenários pelos ares e os incapacitando com um único gol. A visão de seus companheiros derrotados e sua defesa desmoronando diante dessa máquina misteriosa e poderosa encheu os mercenários restantes de medo. Eles gritaram e correram para escapar da situação desesperada, percebendo que não eram páreo para o poder do carro do dia do juízo final. Inabalável, Fan Li os perseguiu, determinado a acabar com sua tirania e resgatar os aldeões capturados. O carro rugiu pelo campo de batalha, deixando um rastro de caos em seu caminho. De repente, uma lança atingiu o para-brisa do carro do dia do juízo final, mas não conseguiu quebrar sua defesa formidável. Observando a cena de longe, um mercenário comentou: "Você viu isso? Há uma barreira invisível. Deve ser um dispositivo divino." Confuso, olhando para trás, mas seu líder já havia fugido ao ver a defesa impenetrável do carro. O mesmo mercenário exclamou frustrado: "Esse covarde fugiu. Apenas alguns minutos atrás, ele me chamou de covarde." Ele também tentou fugir a cavalo. No entanto, Fan Li rastreou o mercenário fugitivo e o derrubou rapidamente de seu cavalo. Os outros aldeões, testemunhando a força do carro, o viram como uma carruagem enviada pelos deuses para fazer justiça. Cheios de medo, o mercenário implorou por misericórdia ao perceber que não era páreo para a poderosa máquina. Saindo do carro, Fan Li se perguntou por que os aldeões estavam de joelhos. Ele os encorajou a se levantar e lutar. Morgan o reconheceu e reuniu os aldeões para enfrentar os bandidos juntos. Eles começaram a eliminar os saqueadores um por um, buscando vingança pelas atrocidades cometidas contra eles. Depois de um tempo, chegaram ao ferido senhor, que estava deitado em seu leito de morte. Morgan informou ao senhor que Fan Li-sama havia vindo em seu socorro. Grato, o Sr. Tamart pediu uma conversa particular com Fan Li em seus momentos finais. O Sr. Tamart reconheceu suas próprias falhas e falta de liderança, e sem outra opção, implorou a Fan Li que fosse seu sucessor e governasse a Terra. O Sr. Tamart acreditava que a energia e a inteligência de Fan Li trariam prosperidade a Anglo, pois o via como um salvador. Intrigado com a proposta, Fan Li pensou: eles realmente me consideram seu Deus, confiando o poder a um estranho como eu? Talvez eu deva aproveitar essa oportunidade para completar a missão. Aceitando o pedido do senhor, Fan Li prometeu governar a terra e guiá-los para a cidade. O senhor moribundo encontrou conforto na disposição de Fan Li em assumir a responsabilidade e pediu a Morgan e Oya que o ajudassem a proteger o território. Com a morte do senhor, a missão de Fan Li foi cumprida e uma janela apareceu parabenizando-o por completar a tarefa. Com a missão cumprida, novas oportunidades se abriram, pois uma função de mapa e caça ao tesouro foi desbloqueada, marcando o início de um novo capítulo na jornada de Fan Li. Enquanto Fan Li explorava as novas funcionalidades, Oya orgulhosamente o chamava de seu novo senhor, e os aldeões se ajoelhavam enquanto entoavam seu nome. Todos o procuravam em busca de orientação. Fan Li não perdeu tempo e deu ordens para lidar com as consequências dos eventos recentes. Ele instruiu Morgan a dar ao antigo senhor um enterro adequado e a cremar os corpos dos bandidos mortos. Oya foi encarregado de relatar as perdas e os saques dos bandidos. Infelizmente, Morgan trouxe notícias preocupantes. Seus suprimentos de comida foram perdidos no incêndio, deixando-os sem provisões para o inverno. Os aldeões estavam preocupados com sua sobrevivência e temiam morrer de fome. Fan Li elevou a voz para acalmar suas preocupações e assegurou-lhes que não precisavam se preocupar. Ele assumiu a responsabilidade pelo problema alimentar e prometeu que eles não passariam fome. Encorajou todos a continuar seu trabalho. Enquanto os habitantes da cidade desempenhavam suas tarefas, Oya apresentou um grupo de prisioneiros em busca de orientação sobre o que fazer com eles. Fan Li decidiu detê-los temporariamente na prisão Anglo até que decisões posteriores fossem tomadas. Preocupações sobre a situação alimentar persistiram, mas Oya ofereceu uma luz de esperança. Ele revelou que o antigo senhor era cauteloso com o dinheiro e havia economizado uma quantia considerável. A cidade poderia usar suas economias para comprar comida. Intrigado, Fan Li perguntou sobre o valor exato. Ele seguiu Oya até um porão onde um baú do tesouro os aguardava. Ao abri-lo, Oya revelou uma impressionante reserva de 3.000 moedas de ouro e 5.000 moedas de prata, que eram todas as economias do antigo senhor. Fan Li percebeu que esse valor seria equivalente a mais de 4 milhões, uma quantia que ele nunca tinha visto em sua vida. A ideia de ter tanto dinheiro tranquilizou sua mente,
sabendo que ele pavimentaria seu caminho para o futuro. Com tais recursos, ele também poderia levar Nia ao hospital para garantir seu bem-estar diante da adversidade. Após retornar ao local de construção através do portal, Fan Li encontrou um policial que perguntou se ele tinha visto um carro modificado com espinhos. Fan Li negou qualquer conhecimento e rapidamente deixou o local. No dia seguinte, dentro de um quarto de hospital, Nia estava deitada na cama, abrindo lentamente os olhos. Aliviado ao vê-la acordada, Fan Li a saudou com um sorriso e mencionou como estava preocupado que ela não acordasse. Ao olhar ao seu redor, Nia perguntou onde estava, sentindo-se um pouco desconfortável ao tentar se sentar. Fan Li rapidamente a apoiou e a aconselhou a descansar um pouco mais. Fan Li tranquilizou Nia, dizendo que ela teve sorte, pois seus sinais vitais não desapareceram. Durante a experiência deles, ela foi incentivada a comer um pouco da mingau que ele havia preparado e que ele colocará na frente dela. Curiosa, Nia perguntou o que era, e então deu uma colherada, apaixonando-se instantaneamente pelo sabor. Ela foi às lágrimas e comentou que sentia como se tivesse entrado em um palácio dourado de um mundo de fantasia. No entanto, enquanto ela saboreava o delicioso mingau, Nia de repente sentiu algo incomum, o que a fez corar de vergonha. Preocupado, Fan Li perguntou o que estava errado e se ela estava se sentindo mal. Em um silêncio tímido e constrangedor, Nia finalmente conseguiu dizer, eu quero. Com suas palavras pairando no ar, os sentimentos de Nia ficaram não ditos, deixando uma sensação de curiosidade na mente de Fan Li. Após um tempo, Fan Li informou a Nia que precisava se ausentar por alguns dias para resolver alguns assuntos. Ela entregou a ele um telefone e a tranquilizou de que poderia contatá-lo a qualquer momento. Depois de passar a tarde ensinando-o a usar o telefone, ele saiu do hospital, seu coração ainda cheio de preocupação com o bem-estar dela. Enquanto se aventurava, Fan Li trocou todas as moedas de ouro que havia recebido por moeda moderna. Com sua nova riqueza, ele decidiu alugar uma casa espaçosa com um grande quintal, garantindo privacidade e conforto. Ele instruiu o agente a entrar em contato com os proprietários e expressar sua vontade de alugar o local. Uma vez sozinho na casa, Fan Li relaxou em uma cadeira, sentindo-se satisfeito com o novo arranjo de moradia. Ele percebeu que não precisava mais voltar para o alojamento da escola, pois esse lugar oferecia tudo o que ele poderia desejar. Com um sentimento de gratidão e responsabilidade, ele decidiu enviar uma quantia significativa de 200 mil para sua mãe usando seu telefone. Ciente de que muito dinheiro de uma vez poderia fazê-la entrar em pânico, ele queria ser considerado em sua abordagem. Após um período de relaxamento em sua nova casa, Fan Li decidiu explorar os novos recursos do sistema. Ele começou com o recurso de caça ao tesouro e ficou agradavelmente surpreso quando recebeu uma missão aleatória de herói. Sua tarefa era salvar Geveisha, uma usuária de espadas renomada do reino de Warner. Geveisha era elogiada como a reencarnação de uma valquíria, mas estava destinada a encontrar um fim trágico na tarde seguinte. Ela seria drogada e assassinada na cidade de Taris. A missão de Fan Li era resgatá-la antes que algo ruim acontecesse com ela, e em troca de seus esforços heróicos, ela ganharia a lealdade de Geveisha. O sistema forneceu uma imagem recente de Geveisha relaxando em uma piscina. Fan Li ficou impressionado com sua beleza deslumbrante. Ele não pôde deixar de ficar cativado pela imagem dela e sentiu uma determinação renovada para salvá-la. Sem hesitar, Fan Li aceitou a missão, reconhecendo a oportunidade de forjar uma aliança poderosa. Em seguida, ele acessou o mapa para localizar a cidade de Taris, descobrindo que ela ficava relativamente perto de Anglo. Ele achou prudente se familiarizar com os arredores de Anglo, considerando a jornada que em breve empreenderia. Naquela noite, Fan Li se instalou em sua nova casa, preparado para o dia que estava prestes a começar. A despensa estava cheia de suprimentos prontos para serem trocados no outro mundo a qualquer momento. Além disso, havia comprado itens para casa e roupas para Nia. Enquanto olhava as roupas, ele não podia deixar de imaginar Nia usando-as e chamando por ele. Com tudo pronto, Fan Li se aventurou pelo buraco de minhoca, indo em direção a Taris. A cidade de Taris estava sob o domínio do segundo príncipe de Warner, Cal. Ao chegar, Fan Li procurou informações em um bar. Uma mulher com um busto notável brincou sobre suas visitas frequentes, insinuando que ele estava encantado com a bela Geveisha. No entanto, a interação flertante entre o homem e a mulher os distraiu de Fan Li. O barman forneceu informações sobre Geveisha, mas a atenção de Fan Li se voltou para Meyer, o guarda-costas do segundo príncipe. Depois de obter informações sobre Geveisha, Fan Li deixou o bar,
mas decidiu seguir Meyer. Ele observou enquanto Meyer fazia uma compra e depois o seguiu até o castelo. Uma vez lá dentro, Fan Li entrou no castelo se passando por um comerciante, acompanhado de guardas. Ele foi levado até o segundo príncipe de Warner, Cal. Um guarda informou que um comerciante havia chegado com itens para mostrar ao príncipe. Cal, enquanto se divertia com jogos, expressou sua desaprovação por permitir que os comerciantes enriquecessem e ordenou que o guarda fosse castigado. Cal questionou a presença de Fan Li e perguntou se ele estava ali para negociar com ele. Em seguida, pediu que Fan Li apresentasse todos os produtos que trouxera consigo, advertindo que se não ficasse satisfeito, Fan Li sofreria o mesmo destino que o guarda castigado. Diante do comando do príncipe, Fan Li apresentou confiantemente seus produtos, assegurando que o príncipe ficaria satisfeito com eles. Ele mostrou um frasco de açúcar branco, sabendo que o açúcar de cana não podia ser cultivado naquele clima, tornando o açúcar importado extremamente caro e um luxo apenas acessível à realeza. Cal ficou impressionado com o açúcar e elogiou sua doçura, dizendo que era uma experiência nova e extraordinária. Satisfeito, decidiu comprá-lo. Em seguida, Fan Li apresentou um espelho de mão, referindo-se a ele como um espelho de maquiagem. Cal pegou o espelho e se olhou nele, expressando sua satisfação. Logo depois, Fan Li exibiu uma barra de sabão transparente, destacando sua versatilidade para limpar tanto o corpo quanto as roupas, mencionando seu poder para remover manchas. Cal ficou intrigado e assentiu com aprovação, descrevendo esses produtos como realmente bons. A última compra rendeu a Fan Li outras 600 moedas de ouro, fazendo-o refletir sobre como era fácil ganhar dinheiro dessa maneira. No castelo, Cal instruiu seu guarda-costas, Meyer, a levar o frasco de açúcar para a cozinha e enviar o restante dos produtos para Geveisha. Ele planejava jantar com ela naquela noite e tinha outros planos para ela. No entanto, Fan Li ouviu a conversa e percebeu que os planos do príncipe para Geveisha eram sinistros, embora não estivesse claro se ele pretendia matá-la. Com sua missão cumprida, Fan Li saiu do castelo, mas ainda não estava seguro. Um guarda foi designado para escoltá-lo. Sabendo que a noite se aproximava e que precisava agir rapidamente para salvar Geveisha, Fan Li conseguiu distrair o guarda e o incapacitou com uma pistola elétrica. Em seguida, ele vestiu a roupa do guarda e se misturou com o ambiente no castelo. Na cozinha do castelo, as pessoas estavam surpreso com o açúcar branco, enquanto Fan Li, agora disfarçado de guarda, instigava os servos a trazerem comida para Geveisha. Com o tempo contra nós, Geveisha logo estaria em perigo e precisava escapar de seu destino iminente. Ao entrar no quarto de Geveisha, Fan Li fica surpreso ao vê-la com uma cabeça humana. Aparentemente, ela estava rezando de uma maneira peculiar. Fan Li a interrompe para alertá-la sobre o plano do príncipe Cal contra ela. Geveisha o agarra pelo pescoço pensando que o que ele disse é uma mentira. Fan Li tenta provar a ela que é um deus, então ela mostra a ele imagens da cidade. Ele continua deslizando pelas imagens, mas acaba mostrando mais do que deveria por engano. Apesar das dúvidas de Geveisha, ela acaba confiando nele. Em um momento tenso, o príncipe Cal se aproxima de Geveisha por trás, questionando com quem ela estava falando. A expressão de Geveisha muda para surpresa e suspeita ao perguntar por que ele estava lá. O príncipe explicou de forma enigmática que tinha um assunto importante para discutir com ela e pediu que todos que não estivessem envolvidos deixassem o quarto. Enquanto todos saíam, a angústia de Fan Li aumentava, e ele percebia que havia perdido a oportunidade de salvar Geveisha do perigo iminente. Ele lamentou o momento ruim, se sentindo impotente na presença de tantos guardas. Quando estavam saindo juntos, Meyer, o guarda-costas, reconheceu Fan Li, que ainda estava usando o uniforme de guarda. Meyer questionou sua vestimenta e Fan Li rapidamente deixou o local para evitar suspeitas. Os guardas correram atrás dele, aumentando a urgência da situação. Dentro do quarto de Geveisha, ela e o príncipe Cal se sentaram à mesa de jantar. Ele lhe apresentou presentes e perguntou se ela gostava deles. Geveisha respondeu humildemente, expressando que se dedicava a servir a deusa da guerra e vivia longe de seus desejos mundanos. Ela recusou os tesouros, sugerindo que fossem dados a outra pessoa. Curiosa, ela perguntou sobre o propósito da visita do príncipe. No entanto, o príncipe Cal não deu uma resposta direta. Em vez disso, ele ergueu um copo e instruiu Geveisha a beber. Sua mente acelerou ao lembrar do aviso anterior de Fan Li sobre a comida envenenada. Ela se lembrou da urgência nas informações que ele havia compartilhado, e sua suspeita começou a tomar conta dela. Ela hesitou antes de levar o copo aos lábios. Apesar de seu conflito interno, ela bebeu do copo. Enquanto ela observava sua ação, o príncipe Cal parecia satisfeito. Enquanto isso, em outro lugar,
A tentativa de fuga de Fan Li do castelo foi frustrada quando ele foi capturado pelos guardas e suas mãos foram amarradas. Meyer o confrontou, exigindo saber qual era seu plano para se infiltrar no castelo. De repente, um guarda irrompeu com uma notícia chocante. O príncipe Cao tinha sido assassinado, supostamente por Jeveixa. Meyer ficou surpreso com a revelação. Ele então ordenou que 2 guardas ficassem de olho em Fan Li, enquanto ele se apressava junto com o resto dos guardas para lidar com a crise em desenvolvimento. Vendo uma oportunidade, Fan Li tentou subornar os guardas, oferecendo-lhe 600 moedas de ouro em troca de sua liberdade. Os guardas ficaram fascinados com a visão de tantas ouro, e Fan Li aproveitou a distração deles para incapacitá-los com uma pistola elétrica e escapar com determinação em seus olhos. Ele virou seu olhar para o muro do castelo, onde Jeveixa estava cercada por um grupo de guardas. No muro do castelo, Jeveixa permaneceu firme, empunhando sua espada com uma resolução inquebrantável. Declarou que a besta com rosto humano merecia morrer e convidou qualquer um que quisesse se juntar a ela. No entanto, Meyer a acusou publicamente de assassinar o príncipe e instigou os guardas a atacá-la. Uma intensa batalha se desencadeou no meio da confusão, e Jeveixa começou a sentir os efeitos do vinho que tinha consumido anteriormente. Sua força diminuiu, e ela teve dificuldade em segurar sua espada. Meyer proclamou que Valkyria tinha sido drogada e agora estava indefesa, o que levou os guardas a intensificar seu ataque e encurralá-la. Em um momento de desespero, Jeveixa tomou uma decisão angustiante ao perceber que estava superada em número e enfraquecida. Ela orou pela última vez e então se lançou do muro do castelo. Enquanto caía, sua vida passou diante de seus olhos e uma sensação de resignação e determinação encheu seu coração. Testemunhando essa reviravolta surpreendente dos acontecimentos, Fan Li ficou sem palavras. Ele tinha viajado todo esse caminho para salvá-la, para cumprir sua missão, e ela escolheu pular do castelo em vez de enfrentar seus atacantes. Em um momento de urgência e determinação, Fan Li não pôde suportar ver Jeveixa cair para a morte. Ele sabia que tinha que intervir e fazer algo para salvá-la. Rapidamente, concentrou seus pensamentos em abrir um portal espacial, uma façanha que ele havia conseguido antes. Ele teve sucesso em criar um portal bem a tempo de capturar sua queda. Agindo rapidamente, ele próprio pulou pelo portal, garantindo sua segurança enquanto fechava atrás de si. Seu coração batia forte quando ele se viu do outro lado, ao lado de seu carro modificado. Jeveixa apareceu através do portal e Fan Li agiu rapidamente, fechando novamente para garantir que o tempo ficasse suspenso e evitar um acidente.